Mas Deus então prepara a vestimenta de peles para Adão e sua mulher, para que ele pudesse suportar esse ambiente hostil. E essa ação de Deus aliviando, trazendo algum alívio no meio desse ambiente hostil, é algo que continua hoje. Os irmãos podem imaginar o que o pecado, a rebelião contra Deus poderia ter feito com esse mundo? Irmãos, nós temos diversas manifestações do cuidado de Deus para conosco, contínuas, não somente com os crentes, mas com os incrédulos também. O Senhor vive fazendo vestes de pele para nós, para nos proteger. O Senhor vive no meio desse mundo rebelde, nos cobrindo com vestes, continuamente. Ele é um salvador contínuo, de todos. O pastor está sendo universalista? Claro que não. Salvação para ir para o céu é só em Cristo. Mas o Senhor está sempre trazendo alívio para a humanidade no meio do sofrimento que é neste mundo. Quando nós olhamos para o livro de Atos, no capítulo 14, veja o que diz o texto. Veja como esse texto mostra o cuidado de Deus para com um mundo caído e rebelde. Atos 14, 15 a 17. Diz assim, veja com atenção o modo como os apóstolos viam a ação de Deus no mundo. Atos 14, 15, fala assim: Senhores, por que fazeis isto? Atos 14, 15. Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Versículo 17, contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem. Como fazendo o bem? Dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Deus não para de fazer vestes de peles para nós. Somos rebeldes contra Ele. O mundo aí fora é rebelde contra Ele. No entanto, Deus continua fazendo chover. Deus continua cobrindo o mundo com a sua proteção. Nós vemos pessoas perversas sendo abençoadas por Deus. Deus sempre expressando a sua bondade e o seu bem sobre todos. Deus amparando o homem nesse ambiente hostil. Eu escrevi um parágrafo sobre isso, falando sobre esse cuidado de Deus com Adão ao lhe dar aquelas vestes. Eu escrevi o seguinte: isso continua ainda hoje. Essa ação de Deus em reduzir a dor que o pecado poderia trazer. O pecado poderia ter efeitos muito piores. Deus poderia nos abandonar aos efeitos mais danosos do pecado. As chuvas poderiam ser ralas e raras. O sol poderia arder com mais fulgor e nos torturar. Os alimentos poderiam não ter gosto. As frutas poderiam não ter gosto. Poderíamos não saber o que é o sabor das coisas. Ele poderia arrancar tudo isso de nós por causa do pecado, por causa da nossa rebelião. Mas Deus não age assim. Vejam, o fazer peles, por assim dizer, continua ainda hoje. O Senhor continua abrandando os efeitos perigosos do pecado. Ele continua abrandando. Do contrário, ninguém suportaria. Se Deus desse o que nós merecemos por causa do pecado, ninguém suportaria. Apesar da maldade humana, a terra continua produzindo, o sol continua brilhando, a chuva continua caindo. Em uma grande parcela do mundo caído, as pessoas ainda têm alimento, roupas e abrigo. Considerando os efeitos que o pecado trouxe, isso tudo é dádiva graciosa de Deus, derramada sobre um mundo rebelde, que não merece nada disso. São as vestes de pele, colocadas sobre a humanidade, como prova da graça de Deus. São as provas de que Deus descansa como Criador, mas não descansa como Salvador.